E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem? Vamos falar agora de lucro, custo e venda. Ai, Gaspar, eu adoro lucros, mas é sobre isso que a gente vai falar. Olha só, galera, lucro, custo e venda. Tá, primeira coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês, esta informação aqui, ela sempre vai estar subjetiva. Nunca o exercício vai te avisar que o lucro, ele é a venda menos custo. Essa é uma informação que você tem que saber. O que é isso, Gaspar? Se eu pegar o valor de venda, certo? E subtrair o custo, vai sobrar o meu lucro. Ou seja, receita, venda menos custo é o que dá o lucro. Então, esta informação, certo? Você tem que saber. Ele não vai te avisar. Tá. E a venda, para ter lucro, tem que ser maior do que o custo. Se por acaso a venda for menor do que o custo, aí é prejuízo. Se é prejuízo, aí é custo menos venda. O custo menos a venda vai me dar o prejuízo. O resto do raciocínio é todo igual. Tá. Duas coisas que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Existem dois tipos de lucro. O lucro sobre o custo e o lucro sobre a venda. Este lucro comercial que você fala no dia a dia, que a gente comenta, eu vendi uma casa com 10% de lucro, o cara vende um calçado com 40% de lucro. Esse lucro, ele é sobre o custo. Então, o lucro que a gente fala no dia a dia, que é o lucro comercial, é o lucro sobre o custo. Você só vai adotar o lucro sobre a venda quando ele disser o lucro sobre a venda. O lucro comercial, guarda, é o lucro sobre o custo. Então, olha a situação que eu tenho aqui. Um primeiro exemplo que eu fiz simplesinho, só para clarear a ideia de vocês. Eu tenho lá um custo de R$1.000 e tive uma venda, uma receita de 1.200. Então, quem é o meu lucro? Venda menos custo, 1.200 menos 1.000, que me dá 200. Então, o meu lucro é de R$200. Perfeito? Aí eu venho aqui e te pergunto, qual é o lucro sobre o custo? O lucro sobre o custo, certo? É o lucro comercial que ele teve nessa negociação. Então, você vai pegar o 200 e vai dividir por 1.000. É o lucro sobre o custo. Simplificando, isso aqui vai dar 1/5. Como que você chegou nessa conta, Gaspar? Divide por 200 em cima, divide por 200 embaixo. 200 por 200 dá 1, 1.000 por 200 dá 5. 1/5 é 0,2, que corresponde a 20%. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês também? Então aqui a gente costuma dizer que o lucro, certo? É igual, por exemplo, aqui, ó. O lucro sobre o custo deu 20%. Então a gente diz que o lucro, ele é 20% do custo. Então, 20% do meu custo é o valor do meu lucro neste caso, porque o meu lucro sobre o custo deu 20%. Perfeito? Agora, se ele pedisse o lucro sobre a venda, então seria o lucro sobre a venda. Seria 200 sobre 1.200. Neste caso, vai ficar, divide por 200 em cima, olha lá, divide por 200 embaixo, o resultado vai dar 1/6. 1/6 dá 0,1666666 aproximadamente. Ou seja, aproximadamente 16,67%. Ou seja, a gente fala que o lucro, já vou sair da frente, não precisem me xingar, ele é de aproximadamente, nesse caso, 16,67% da venda. Deixa eu colocar uma observação para vocês. Como a minha venda é maior do que o custo, quanto maior o denominador, menor o resultado. Então, se eu estou tendo lucro, o lucro sobre a venda é sempre menor que o lucro sobre o custo. Então, se o meu lucro sobre o custo, nesse exemplo que eu fiz, deu 20%, quer dizer que o lucro sobre a venda tinha que dar menos que 20%. Se desse mais, é porque era prejuízo e não lucro. Perfeito? Então, fiquem espertos com esse tipo de situação. Uma outra situação que pode aparecer para vocês, tá? É uma situação assim, ó, o segundo exemplo, a gente fechar lucro, custo e venda.
Um segundo exemplo seria uma situação assim, ó. Seria uma situação assim. Exemplo 2. Eu vou lá e te falo que o meu lucro ou seja, que o lucro é 25% do custo. O que eu quero saber no exercício? Qual é o lucro sobre a venda? O que eu vou ensinar para vocês? Independente dos valores, se eu tenho o lucro sobre o custo, eu consigo descobrir o lucro sobre a venda. Então seria uma situação assim, ó. Se o meu lucro sobre o custo é de 25%, logo o lucro é 25% do custo, logo o meu lucro é 0,25C. Tá aqui. Certo? Tá. O que a gente sabe? A gente sabe que o lucro, ele é venda menos custo. Certo? Já falei para vocês sobre isso. Então, quer dizer que 0,25C, que é o valor do lucro em função do custo, que é o que a gente acabou de achar, ele é igual a V menos C. Só fazer uma observação para vocês, quando eu coloco menos C, na verdade é menos 1C. Esse menos 1C vai passar para cá somando, então vai ficar 0,25C mais 1C é igual a V. Logo, a minha venda vai dar 1,25C. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho o meu lucro em função do custo e eu tenho o meu lucro em função da venda. Perdão, eu tenho o meu lucro em função do custo e eu tenho a minha venda em função do custo. Agora, galera, é só partir para o abraço. Vai ficar 0,25C sobre 1,25C. Certo? Porque eu tenho o lucro em função do custo e eu tenho a venda em função do custo. Passo a vara no C. Sai fora, Gaspar! Tô brincando. Olha lá. Lucro sobre a venda. 0,25 dividido por 1,25 vai dar 1/5, que é 20%. Ou seja, galerinha, se eu tenho um lucro de 25% sobre o custo, o meu lucro sobre a venda tinha que dar menos que 25%. Isso a gente já sabia. Nesse caso deu quanto? 20%. Perfeito? Tranquilo? Então, isso é lucro sobre custo, lucro sobre venda e estuda, porque é um negócio que pode aparecer para vocês. Então, galera, bora estudar, bora treinar, bora ficar bom, beleza? Até a próxima, abraço!